Oi, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês, sejam bem-vindos. Como que vocês estão? Bom, hoje a história vai ser da irmã da menina Pipoca, que eu havia comentado no vídeo anterior, que também virou uma lenda, que é a Sebastiana de Melo Freire, mais conhecida como Dona Yaya. Ela nasceu no dia 21 de janeiro de 1887, de família de uma elite paulistana. Ela perdeu os pais aos 13 anos e o único irmão que cresceu junto com ela, porque os demais morreram jovens, ele se suicidou após 5 anos da morte dos pais. Então ela vivia em companhia da sua madrinha, alguns afilhados e amigos em um palacete na rua 7 de Abril, lá no centro de São Paulo. Ela nunca se casou nem teve filhos, porém há relatos de que ela teve uma breve paixãozinha por um aviador, porque ela não gostava de se aproximar dos homens, porque na cabeça dela, todo pretendente que aparecia para ela, ele estava interessado no dinheiro dela, não nela. Em 1919, com um pouco mais de 30 anos, ela apresentou correntes sinais de desequilíbrio emocional e mental, que levaram ela a ser internada em uma instituição hospitalar. Lá, os médicos atestaram que a sua condição era de uma paciente, sim, de psiquiatria e tinha necessidades especiais, né, com os cuidados dela para o tratamento. Então, ela foi incapaz de administrar sua própria vida e os seus bens, recebendo então uma interdição judicial, ou seja, ela não podia mexer no dinheiro dela, ela não podia fazer mais nada. Só que com o tempo os médicos alegaram que era melhor ela ir para casa dela e fazer o tratamento na casa dela, porque como ela tinha dinheiro, então ela teria condições. E ela estaria em um lugar familiar, né, mais sossegado, mais seguro para ela. Então, ela se mudou pro bairro do Bexiga, na rua Cabo Diogo, e lá ela passou trancada durante 40 anos, só podendo habitar 2 ambientes da casa inteira. E o tempo todo ela era vigiada, tinha, né, os cuidadores, as enfermeiras e as empregadas. E dentro da casa foi tudo modificado para que ela não atentasse contra a vida dela. Tanto que no banheiro, o chuveiro ele era quase no teto para ela não ter como se enforcar. A banheira não tinha o registro, que era para ela não poder encher e se afogar. As janelas da casa, inclusive do banheiro, além de ser pequenas, só poderiam ser abertas do lado de fora. A janela do quarto dela, ela abria só uma frestinha, que era por ali onde passavam a comida para ela. Então ela só vivia ali, do quarto, banheiro, banheiro, quarto. Com o tempo, eles construíram tipo como se fosse um solar, um quintal do lado de fora de casa, mas todo fechado, para que ela pudesse tomar o sol e ver o movimento da rua. É através daí que surge a lenda, porque contam que quando ela era viva e ela estava nesse quintal, ela gritava para as pessoas da rua pedindo socorro para tirar ela de lá, porque ela estava presa, ela não podia sair, ela não podia fazer nada, não tinha contato com ninguém do exterior, né? Porque ela só tinha contato com os empregados, com os cuidadores. Família mesmo ela quase não tinha, porque os pais morreram. Os irmãos mais novos, os 3 morreram. O único que chegou até uma certa idade se matou. Quando ela tinha 13 anos, que os pais morreram, e o irmão dela já era 5 anos mais velho que ela. Então ele já tinha 18. E aos 23, o irmão dela foi fazer uma viagem para a Argentina e na volta
no navio ele acabou tendo um surto também, achando que queriam matar ele. Ele até chegou a conversar com o médico que estava a bordo. Depois de um tempo o médico acalmou ele tudo e ele voltou pro quarto. Depois disso não o viram mais. Então, deduziram que ele tinha cometido suicídio e pulou do navio. A história dessa família, ela é muito triste, porque todos morreram de uma forma estranha, com exceção os pais que acabaram ficando doentes devido a uma doença da época e morreram com 2 dias de diferença. Então pensa, você cresce numa família que já tem uma história de crianças que morreram sem explicações, depois você perde os seus pais, aí o único irmão, o único parente mais próximo que você tem, acaba se suicidando. E como que fica a mente de uma pessoa dessa? De acordo com o que eu li, o pai dela também teve um histórico psiquiátrico. Só não consegui achar direito quais os distúrbios que ele teve. Mas segundo o que eu li, são distúrbios que são genéticos, então são passados por gerações. E ela acabou, pode ser que o irmão dela possa ter tido, sim. E só que a história dela é mais triste porque ela acabou ficando 40 anos trancada na própria casa, sem poder fazer nada. E ela sempre foi uma pessoa muito ativa. Ela viajava pro exterior, ela tinha um hobby por fotografia, estudou numa escola para meninas, né, de etiqueta da época, que era só elite. Então ela era reclusa, só que ela tinha a vida dela. Aí de uma hora para outra, trancaram ela em casa, falaram que ela não podia mais ter contato com ninguém. Qualquer um fica doido, né? E por fim, ela acabou morrendo depois de uma cirurgia que ela fez para retirar um câncer no ovário. No útero, não lembro muito bem. Aí deu uma parada cardíaca e ela veio a óbito. Mas não aproveitou quase nada da vida, porque 40 anos foi trancafiada na própria casa. Ou seja, a casa dela virou um hospício particular. Literalmente, porque todo mundo que passava ali à tarde, se ela estava ali fora, ouviam ela gritar. E após a morte dela, dizem que não é diferente. Há relatos de pessoas que passaram por ali durante a noite, que puderam ouvir ela gritando. Dizem que já até viu um aspecto, né? O espectro, não sei. É como se fosse um vulto, né? Uma imagem de uma pessoa com o vestido branco embalando um neném na sacada da casa. Se é ela, não sabemos, né? Nunca vamos saber, mas pode ser que seja, pode ser. Mas dizem que dá pra ouvir os gritos dela também. Quem quiser conhecer a casa dela, é um patrimônio agora que é cuidado pela USP. A entrada é gratuita, mas acredito que vocês têm que ligar lá pra pedir autorização, né? Porque lá dentro eles fizeram como se fosse um museu, onde conta a história dela, da família dela, tudo. Eu acho que vale muito a pena para conhecer mais a fundo toda a história. E é isso, gente. A história de hoje é essa. Espero que vocês tenham gostado, que foi mais uma lenda de Mogi. Porque, querendo ou não, ela era de Mogi também. Depois que se mudou pro bairro Nome de São Paulo. E por fim acabou sendo conhecida como a Louca do Bexiga. Mas é isso, gente.
Beijinho e até a próxima.